Bom dia a você, bem-vindo a mais uma etapa da nossa jornada de leitura bíblica no primeiro livro das Crônicas. Hoje são 4 de março e vamos à leitura do capítulo 4 do referido livro, que nos diz assim: Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. E era o nome da irmã deles, Azelelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza, ou Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará deu à luz a Alzão, a Éfer, a Temeni e a Astari. Estes foram os filhos de Naará. Os filhos de Elá, Zerete ou Zereté, Izar e Etnã. Cos gerou a Anube e a Zobebá, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelubê, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafá, a Pazéia e a Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Recá. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel, Atate, Meonotai, gerou a Ofra e Seraías. E Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Esra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Izi, Zoeté e Ben-Zoete, ou Ben-Zoeté. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Marezá, ou Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia, como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubi-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gederá, moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Mismá. O filho de Mismá foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas.
Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias, como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Moladá, em Azar-Sual, em Bilá, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações, e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel e Benaia, Zizá, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Simri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cam. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas e feriram os meunitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles os filhos de Simeão, 500 homens, foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filho de Izi. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até ao dia de hoje. Olha só, ontem nós vimos no capítulo de número 3 que o cronista teve a preocupação de mostrar a genealogia do rei Davi, mostrando tanto pessoas que vieram antes, como também pessoas que vieram depois. Perdão, no capítulo 3 foram os filhos, só os que vieram depois, os descendentes. No capítulo anterior, que é o capítulo de número 2, ele mostrou os ascendentes de Davi. Agora, no capítulo de número 4, ele retorna a mencionar pessoas que fazem parte da genealogia de Judá. Lembrem-se que Judá é o patriarca desta tribo que leva o seu nome, Judá, e que Davi faz parte da tribo de Judá. No capítulo 4, então, ele retorna à genealogia de Judá, fazendo outros comentários e fazendo menção também de outras pessoas que são descendentes de Judá e que não tinham sido mencionados anteriormente. E há um personagem muito interessante que cabe fazermos um comentário. Olhem atentamente para o verso de número 9. Fala a respeito de um personagem chamado Jabes, ou Jabes. Diz que ele foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. E é interessante ver que o nome dele significa dor, porque a mãe o concebeu tendo muitas dores. Teve um grande sofrimento. Entretanto, o seu nome não refletia a vida deste homem. Porque olha o que acontece com ele. Apesar de ter esse nome, que para muitos seria marcante e que determinaria a sua vida, o seu futuro, como sendo alguém que padeceria ou que daria dores às outras pessoas, o que nós vemos no verso 10 é que Jabes invocou o Deus de Israel. Ele orou a Deus, ele clamou a Deus. E o que ele pediu quando clamou ao Senhor? Olha o que ele diz. Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Que belo exemplo o cronista está dando ao povo que estava sofrendo. Vocês devem se lembrar que o livro das Crônicas foi escrito para o povo que havia retornado do exílio e que estava padecendo, sofrendo bastante na terra da promessa, porque ali era muito difícil viver. Mas esses judeus, apesar do sofrimento, poderiam seguir o exemplo deste homem, Jabes, um dos seus ascendentes,
ele invocou o nome do Senhor e pediu a Deus que aumentasse, alargasse as suas fronteiras, ou seja, aumentasse o território dele e que a mão do Senhor fosse continuamente com ele para que ele não sofresse de dores, de aflição, como havia sido no início da sua vida quando a sua mãe o concebeu. E qual foi a resposta de Deus? Verso número 10, o finalzinho, a última frase diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O autor tem a preocupação de mostrar aos leitores, os primeiros leitores, que eles descendiam de uma linhagem boa, de uma linhagem que era abençoada, mas que mancha na história ter alguém cujo nome significa dor. Porém, este que tinha um nome que representava a dor, foi alguém muito abençoado porque clamou, buscou ao Senhor e o Senhor Deus concedeu esta bênção para ele. Não é bonito isso? Quando avançamos lá para o verso número 24, em diante, até o final, vemos o cronista apresentar outra tribo. Agora parou de falar de Judá e fala da tribo de Simeão. A tribo de Simeão não é muito comentada na história de Israel, não se fala muito. Sabemos que Simeão foi o segundo filho de Israel, Jacó, e que esta tribo não era tão grande, não tinha grande expressão, não teve muitos descendentes, não se multiplicou, nem recebeu uma herança tão grande, porque a população realmente era menor. Entretanto, o livro nos coloca esta tribo como sendo uma tribo importante, que deve ser considerada, não deve ser desprezada pelos judeus que haviam retornado do exílio. E vou dizer por quê. Vocês se lembram que 100 anos antes do exílio de Judá, houve o exílio do Reino do Norte. E no Reino do Norte estavam todas as outras tribos, exceto pelo fato de que no Reino do Sul ainda havia muita gente de Manassés, de Efraim e também das tribos de Levi e Benjamim. A tribo de Simeão já tinha sido levada para o exílio há mais tempo, na época dos assírios. Estes que foram levados pelos assírios, os judeus tendiam a desprezar, tanto pelo fato de não terem exercido um papel tão relevante na história, como também pelo fato de que eles pecaram contra o Senhor e foram levados para o exílio. Mas isso que poderia fazer com que as pessoas de Judá na época não quisessem ter por perto esses que eram seus irmãos da tribo de Simeão, o autor nos mostra que os descendentes de Simeão também foram abençoados, também fazem parte do povo de Deus e também têm uma aliança com o Senhor, portanto, não devem ser desprezados. Olha o que ele diz no verso de número 27. Ele diz assim: Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Vem que ele faz uma comparação. Ele diz que Judá se multiplicou bastante, Simeão nem tanto, mas dentre os filhos de Simeão, tem aqueles que sim foram abençoados pelo Senhor com esta bênção da multiplicação, de terem muitos filhos. Além de tudo, o autor nos mostra que a tribo de Simeão teve um vasto território. E quando nós percebemos, quer dizer que eles conquistaram terras, não tão grande, não tão vasto quanto de Judá, é verdade, mas eles possuíram possuíram aldeias, possuíram também cidades, o que nos mostra que o Senhor os abençoou, deu a eles vitórias sobre os seus inimigos, para que eles também adquirissem a possessão que o Senhor tinha dado por herança para eles. Ou seja, a mão do Senhor foi também sobre Simeão. E olha só o que nos diz os versos de número 39 e 40. Dizem assim: chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cam. Isso tudo mostra que o Senhor abençoou, fazendo com que, inclusive, o gado deles se multiplicasse e eles possuíssem terra que antes pertenciam a outros povos, e deu a eles paz naquela terra. Mostra que sim, o Senhor era com a tribo de Simeão, concedeu a eles bênção, portanto, eles eram participantes da aliança que o Senhor tem com o seu povo. E, portanto, não poderiam ser desprezados, não poderiam ser menosprezados, deveriam ser, sim, considerados entre aqueles que faziam parte do povo do Senhor que retornou do exílio.
pode ser que os simeonitas não tenham sido levados para o exílio na Babilônia. É bem provável que não, pois a grande parte deles foi levada justamente, como eu disse anteriormente, durante a invasão assíria ao Reino do Norte. Entretanto, nós vemos aqui no final, no verso 43, feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até ao dia de hoje. Sabe o que isso quer dizer? Os simeonitas guerrearam lá na região de Seir. Lembra que eu havia falado Seir, que tinha sido dominada pelos edomitas, descendentes de Esaú? Pois então, os simeonitas lutaram lá em Seir e venceram expulsando alguns dos amalequitas. E eles permaneceram lá, mesmo durante o período de exílio. Isso quer dizer que havia um remanescente lá do passado que permaneceu, foi abençoado pelo Senhor e permaneceu ocupando aquelas terras até o dia do retorno de Judá para a terra prometida. Olha que interessante. Isso quer dizer, eles estão aqui do nosso lado, são parte do nosso povo, são herdeiros também da aliança e estão conosco. Eu quero colocar duas lições para os irmãos aqui. A primeira é, apesar de alguém receber uma herança que não é muito grata, não muito legal, como Jabes recebeu um nome que não era legal, ainda assim o Senhor se compadeceu e abençoou aquele homem que o buscou. Acho que isso tem algo a dizer para nós também, né? Podemos ter tido um passado não muito bom e agradável. Pode ser que você não tenha recebido a melhor educação na sua infância, os pais não tenham tido condições de oferecer a você o melhor. Mas isso não quer dizer que a sua vida tenha que ser ruim, tenha que ser difícil por todo o tempo. O Senhor pode te abençoar e você precisa, como Jabes, também buscar ao Senhor, que é gracioso para com os seus. E também vemos aqui a preocupação do cronista em apresentar Simeão como sendo parte da aliança e sendo irmão. Temos também a tendência de desprezar algumas pessoas por serem um pouco diferentes da gente. Mas se são pessoas com quem o Senhor Deus tem aliança, são batizados também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e comungam da mesma fé conosco, inclusive participam da ceia do Senhor, são nossos irmãos e não tem por que serem desprezados. Vamos aprender também com isso que a palavra tem nos ensinado. Vamos amar, receber bem e abençoar também os nossos irmãos. E que o seu dia também seja abençoado na paz do nosso Senhor. Amém.